Louvado seja Deus. Que o nome do Senhor seja louvado para sempre, amém? Vocês que estavam até esse presente momento nos aguardando, amém? Seja bem-vindo entre nós, amém? Aleluia! Fique à vontade, vai compartilhando o link, amém? Com as pessoas que precisam ouvir a voz do Senhor aqui nesta noite. Eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma palavra para o teu coração. Eu tenho certeza que o Senhor falará com a tua alma. Aleluia! Então preste atenção naquilo que o Espírito Santo falará ao teu coração aqui nesta noite. Aleluia! Vamos abrir a nossa Bíblia. Quem trouxe a Bíblia Sagrada, diga: eu trouxe. Eu trouxe. Mas quem trouxe mesmo, dá glória a Deus. Aleluia. Estamos aqui com a nossa Bíblia aberta, mas abra a sua também. Se você não tem uma Bíblia, não se entristeça, só apenas fique na comunhão. Escute aquilo que o Espírito Santo diz às igrejas, amém? A nossa Bíblia está aberta no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 17. Tem um título na Bíblia, eu tenho certeza que você também tem. Diz assim: Eliseu aumenta o azeite da viúva. Mas nós vamos ler, irmãos, o versículo 8. No versículo 8 também tem um título que diz assim: a Sunamita e o seu filho. Hoje eu vou falar não a respeito da multiplicação do azeite, mas hoje eu vou falar sobre a Sunamita e o seu filho. Quem encontrou aí diz amém? Segundo Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 17. Amém? Diz assim: e sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia a comer pão. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Versículo 10. Façamo-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Versículo 11. E sucedeu um dia que veio ali e retirou-se àquele quarto e se deitou ali. Versículo 12. Então disse ao seu moço Geazi: chame esta Sunamita. E chamando-a ele, ela se pôs diante dele. Versículo 13. Porque lhe disseram: dize-lhe, eis que tu nos tem tratado com todo o desvelo que se há de fazer por ti. Haverá alguma coisa de que se fale por ti ao rei ou ao chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Versículo 14. Então disse ele: que se há de fazer, pois, por ela? E Geazi disse: ora, ela não tem filho, e seu marido é velho. 15. Pelo que disse ele: chama. E chamando a ele, ela se pôs à porta. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, meu senhor, o homem de Deus, não mintas a tua serva. Versículo 17. E concebeu a mulher e deu à luz um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo da vida que Eliseu lhe dissera. Podeis nos assentar, amém? Se assente batendo palmas bem forte para Jesus, amém? Aleluia! Feche os seus olhos, amém? Encurva a sua cabeça.
Ó Espírito Santo de Deus, a tua palavra foi lida, Senhor, e te pedimos, meu Deus, encarecidamente que nesta noite o Senhor abre o nosso pensamento, abre o nosso coração e principalmente os nossos ouvidos para ouvir a voz do teu Espírito Santo. Quem sabe, meu Pai, pessoas que estão aqui pela primeira vez vão ouvir pela primeira vez essa passagem da palavra, e outros já ouviram e vão relembrar, Senhor, dos prodígios que Deus operara na terra. Fala com a sua igreja, fala com a minha alma, fala, Senhor, que os teus filhos ouvem, é o que eu lhe peço e lhe agradeço em o nome do Espírito Santo de Deus, amém? Aqui nessa Bíblia tem dois títulos, como eu falei para vocês: Eliseu aumenta o azeite da viúva, e depois o outro tema diz a sunamita e o seu filho. Hoje eu vou falar sobre a sunamita e o seu filho. Então, qual que é o tema que eu vou dar aqui nesta noite? Presta atenção: a sunamita, quando a fé faz a diferença em atitude. O tema é: quando a fé faz a diferença em atitudes. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Irmãos, ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 9. Irmãos, eu acho lindo para aquelas pessoas que é observador, ou seja, aquela que observa. Aleluia. Irmãos, eu vou dar uma lição para vocês estudarem em casa, que não vai dar tempo aqui por causa do horário, mas na segunda-feira vocês vão ler 1 Reis, capítulo 4, versículo 8, que fala o seguinte: que sunamita é uma mulher bondosa. Na terça-feira você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 10, que fala o seguinte: que a sunamita é uma mulher hospitaleira. Na quarta-feira você vai ler na sua Bíblia, no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo, quem está prestando atenção da glória a Deus, 21, que fala: sunamita, uma mulher de atitude nas horas difíceis. Na sexta-feira você vai abrir a sua Bíblia no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 26, que fala o seguinte: que a sunamita é uma mulher de fé. No sábado você vai pegar a sua Bíblia novamente e vai ler lá no livro de 1 Reis, capítulo 4, versículo 36 e 37, que fala o seguinte: que a sunamita é recompensada por sua fé. Quem está entendendo aí da glória a Deus? É bom aprender, né? Culto de domingo é culto de ensino, onde nós aprendemos um pouquinho com Deus. Igreja do Cordeiro, a sunamita, ela nos mostra que a bondade e a generosidade são importantes aos olhos de Deus. O que é importante aos olhos de Deus? Bondade e generosidade. Amém? Que tais atos têm a sua recompensa. Presta atenção aqui. Lembra que eu sempre explico para vocês que quando vocês vêm para a casa de Deus, vocês têm que vir com objetivo? Não adianta vir só por vir. Não, eu vou lá porque não tem outro lugar, eu vou lá só para ver, eu vou lá para ouvir. Não, vocês têm que vir para a casa de Deus com objetivo. Então eu quero que vocês conheçam aqui nesta noite a respeito da mulher que vivia em Sunem. É a mesma coisa. Eu nasci em Campinas, eu sou o quê? Campineira. Então aquela mulher, ela vivia onde? Em Sunem. Eu quero mostrar aqui para vocês que os milagres e as adversidades enfrentados pela sunamita, eu quero que vocês reflitam aqui comigo, que é a respeito da ação de Deus na vida da sunamita. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Na lição deste domingo, nessa ministração, eu e você veremos um exemplo de vida de uma mulher que vivia onde? Se era sunamita, ela vivia onde? Em Sunem. Então essa mulher, querida igreja, ela tinha uma boa condição social e utilizou seus bens e recursos para abençoar quem?
um servo de Deus. Olha que ela empregou bem o seu dinheiro. Ela empregou o seu dinheiro aonde? Na vida de um homem de Deus. A Bíblia começa a contar dizendo que ela se destaca na história de Israel, aleluia, e por sua hospitalidade. Só não, ela também tinha bondade, ou seja, ela era bondosa ao construir um quarto para quem? Para o profeta Eliseu. Olha para você ver, ela tinha um coração bom. E o profeta, querida igreja, de que maneira ele ficou? A Bíblia começa a contar dizendo que o profeta ficou tão grato, tão comovido com a atitude daquela mulher chamada por nome Sunamita, que desejou-lhe retribuir um favor de alguma forma. E é verdade, quando a gente faz bem para alguém, essa pessoa que recebe, ela quer contribuir também de alguma maneira. Talvez não naquela mesma medida que a pessoa ofertou na vida dela, mas de alguma maneira ela vai querer contribuir. Presta atenção aqui. Então, querida igreja, ele diz que num tempo determinado ela teria o quê? Um filho. Pois, ao que tudo indica, a mulher era estéril. Amém? Olha que coisa linda. A palavra do profeta se cumpriu e ela foi agraciada por quê? Com um filho. Mais tarde, igreja, esse único filho, a Bíblia conta dizendo que ele veio a morrer. Mas a mulher, mais uma vez, experimentou do quê? Ela experimentou da graça, da bondade divina. Por quê? Pois o profeta Eliseu orou e seu menino ressuscitou. Olha que coisa linda. Deus, ele quer fazer milagres aqui. Eu não sei de que maneira você entrou aqui, mas ainda existem homens e mulheres de Deus, profetas de Deus na terra. Aleluia, santo é o teu nome. Eu quero dar chaves aqui na vida da Sunamita para você entender. Vamos dar aqui 3 chaves. Eu sei que se a gente começar a pregar, a gente vai achar muitos, né? Mas vou colocar só 3 aqui. Número 1, Deus abençoou essa mulher. Por quê? Porque essa mulher era fiel, dando o quê a ela? Um filho. Então, quem que abençoou aquela mulher? Foi Deus. Foi ou não foi? Dando a ela o quê? Um filho. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 8 até o 17. Número 2, segunda chave. Deus submeteu uma prova severa quando pediu esse filho lhe fosse tirado. Olha para você ver, irmãos. Ela não tinha pedido um filho e Deus deu para ela um filho. Depois de um certo tempo, o filho morre e Deus pede ele de volta. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 18 até o 21. Terceira chave. Deus restaurou a vida do filho quando ela se manteve o quê? Firme. Firme do quê? Na promessa que lhe fizera. Segundo os Reis, capítulo 4, versículo 22 até o 37. Vamos entrar aqui agora na história. O período, querida igreja, o período da monarquia em Israel não foi dos melhores. Quem está entendendo ainda, glória a Deus? No quesito da liderança, especialmente no reino do norte. Presta atenção aqui. Mas Deus tinha os seus servos ali, que fizeram a diferença. Olha que legal, olha que coisa linda. Nessa lição nós trataremos da Sunamita, uma mulher que se dispôs a ser bênção. Você que está aqui nesta noite, você tem que se dispor a ser o quê? Uma bênção. Para o profeta Eliseu, e de como Deus distribuiu as suas ações. Presta atenção aqui, igreja. A mulher que vivia em Sunem. Está falando de uma mulher que ela morava em Sunem. Ou seja, Deus está falando com alguém aqui que você mora em Campinas. Deus começa a falar contigo aqui nesta noite. Nesse contexto, igreja, Sunem era uma localidade situada
situada no território destinado à tribo de Issacar, no sul da Galileia e ao norte de Samaria, levando em conta, querida igreja, que essa localidade era próxima a Jezreel. Aleluia. Pode-se entender que Sunem não estava diante dos acontecimentos, presta atenção, que antecederam o ministério de Eliseu. Tem glória a Deus aí? Aleluia. É provável, igreja, que Sunem fosse um lugar que tivesse espaço para a permanência de grupos grandes de pessoas, pois no reinado do rei Saul, após a morte de Samuel, aleluia, os filisteus se acamparam, sabe aonde? Lá em Sunem, para atacar quem? Para atacar os hebreus. A Bíblia conta dizendo que naquele seria a última guerra em que o rei Saul participaria antes de se matar. Tem glória a Deus aí? Então, igreja, no aspecto religioso, poucos anos antes do ministério de Eliseu, o rei Acabe, ele reinava lá em Israel, lá no reino do norte, aleluia, implantou com Jezabel adoração a Baal. A Bíblia começa a contar dizendo que os embates do profeta Elias contra o pecado do rei Acabe em Jezabel mostrava a supremacia de Deus verdadeiro sobre os que diziam deuses. Tem glória a Deus aí? Uma mulher com recursos e atitude, aleluia, acolhedora. A Bíblia diz, querida igreja, que a sunamita era uma mulher com recursos financeiros. Pelo texto sagrado, querida igreja, além de ser uma pessoa, sabe, abastada, a sunamita era uma pessoa sensível para o cuidado com as pessoas. Aleluia, presta atenção aqui. Não há registro de que naquela localidade houvesse uma estalagem ou outro meio onde os viajantes daquela época pudessem parar, que pudessem se alimentar, que pudessem se descansar. E o profeta Eliseu, como profeta, deveria ter percorrido ou percorrer diversos lugares naquela época a convite para comer pão na casa da sunamita, e foi bem-vindo como um momento de descanso e comunhão. Deus, Ele conhece tudo a nosso respeito. Deus, irmãos, Ele não manda ninguém na casa de ninguém se Deus não tem uma obra para fazer. Se Deus mandou o profeta Eliseu lá porque tinha o quê? Obra para realizar. E o profeta Eliseu teve um tempo para comer, usufruir da hospitalidade daquele lar, porque a Bíblia diz isso. Isso nos mostra que é necessário, igreja, ter espiritualidade também. Por quê? Para fazer vínculos de amizade que agradam a Deus. E sucedeu, igreja, que, olha que interessante, e sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia ao quê? A comer pão, ou seja, sempre tinha alguém para servir o profeta. Um santo homem de Deus. Eliseu era o quê? Um santo homem de Deus. Presta atenção, igreja. Não é possível saber se a sunamita conhecia o profeta, amém? A importância dele para a nação do norte, ou mesmo se ela sabia que o profeta Eliseu era sucessor do profeta Elias, mas ela reconheceu, igreja, e nele, sabe o que ela reconheceu nele? Um homem de Deus. Mas que ser um homem de Deus, ela diz que ele é um santo homem de Deus. E é verdade, irmãos, o próprio Espírito Santo, ele testifica. Quando você olha em alguém, você começa a testificar se ele ou ela é um homem ou uma mulher de Deus. De alguma forma, igreja, a santidade de Deus na vida do profeta havia sido expressa. Isso faz o que? Toda a diferença. E o profeta Eliseu, pelo relato, somente comia pão na casa daquela mulher, e não registro nas profecias. O milagre nessa parte do texto, igreja, ao que nos parece, a santidade vista no profeta está mais associado
ao jeito com que mantinha a sua postura. A verdadeira santidade, igreja, é vista no convívio diário com o próximo. Então, o profeta estava lá para comer pão, e quando está ali para comer pão, com certeza Deus falava com o profeta ao respeito daquela família. Milagres e adversidade, um cômodo para o profeta. Estendendo sua prática de hospitalidade daquela sunamita e seu esposo, eles constroem um cômodo, um quarto, onde o profeta poderia o quê? Descansar. As decisões que a igreja daquele lar era tomado com base no diálogo, lá no livro de 2 Reis, capítulo 4, versículo 9 e 10, e quando há diálogo no lar, as ações são tomadas em consenso. Presta atenção aqui. Então, um quarto foi construído, servido de refúgio para o homem de Deus. Tal atitude, irmão, foi tão nobre que o profeta Eliseu quis saber o que ele poderia fazer por ela. Aleluia. O profeta Eliseu entrou dentro daquele lar para mudar o ambiente daquele lar. Em uma casa sem filho, porque ele entrou lá e não viu uma criança correndo para lá e para cá. Ele viu que aquela casa era silenciosa, por isso que era uma casa sem filhos. A Bíblia conta dizendo que a generosidade da sunamita trouxe ao profeta Eliseu o desejo de retribuir, ou seja, a retribuição. E o homem de Deus perguntou a ela se havia algum favor que gostaria de receber do rei e do chefe do exército. Sendo abastada a sunamita, ela entendeu que não precisava de nada, nem da parte do profeta. Ou seja, ela achava que ela não precisava de quê? De nada. Mas será que era realmente isso? Ainda faltava alguma coisa. E ela não acolheu esperando receber bênção alguma daquele profeta. Tanto que quando questionada pelo profeta Eliseu sobre que tipo de benefício que gostaria de responder, respondeu simplesmente que habitava no meio do seu povo, uma forma de dizer que não tinha falta de nada. Ela estava falando dos bens materiais, irmãos? Que se ela era uma pessoa bem financeiramente, ela tinha o quê? De tudo, mas ainda faltava algo. Entretanto, igreja, no lar da sunamita não havia filhos, e quem reparou isso não foi o profeta Elisa. Sabe quem reparou nisso? Foi aquele moço chamado por nome de Geazi, o moço de Eliseu. Na cultura judaica, igreja, os filhos sempre foram vistos como herança do Senhor. Na perspectiva lá do Antigo Testamento, aquela casa não estava o quê? Completa. Aleluia. Então o profeta disse àquela mulher que segundo o tempo da vida abraçaria um filho. Que é o segundo tempo? A partir dos 9 meses. Amém? A surpresa na declaração do profeta, querida igreja, gera uma expectativa na sunamita, que decorrido o prazo, teve um filho, e por felicidade era um menino. E se faltava algo naquela casa, agora não faltava mais nada, porque Deus o completou. O filho morre, depois passa um tempo, o filho morre. Como em nossos dias, a perda de um filho é sempre traumática, não é? Para os pais é sempre pior. E apesar de não gostarem de lidar com esse assunto, a ordem natural da vida é que os pais passem para a eternidade e depois os filhos. E quando essa ordem ela é interrompida ou rompida, como queira, há um processo doloroso de sentimento de perda, que é muito difícil de se lidar. Então, querida igreja, a sunamita, ela passou por essa situação com uma agravante. Por quê? Porque ela perdeu o seu único filho que tinha. Pela sua postura de generosidade, ela recebeu de Deus o quê? A oportunidade de ser mãe, a qual ela nunca poderia ter. Quem está entendendo da glória a Deus? E desenvolvendo um amor natural materno para com o seu filho. E a Bíblia não diz quantos anos tinha o menino quando morreu, mas falava que viveu um tempo suficiente de crescer, de se expressar, deixando a mulher em desespero. E ela precisava chegar até o profeta
Eliseu. Olha para você ver, irmãos. Aleluia. Quando a fé faz a diferença em atitudes, amém? Ação de Deus na vida daquela sunamita. Presta atenção aqui. Deus não fala nada com o profeta. Um dos pensamentos, querida igreja, correntes sobre o profeta era o fato que Deus fala com ele a todo momento, e ocorre isso, e não aconteceu com o profeta Eliseu. Presta atenção aqui, pois o profeta não recebeu de Deus qualquer informação para a situação em que estava passando acerca da sunamita. Tem gente que acha que Deus é obrigado a revelar, a falar tudo para o profeta. E não é assim que acontece, não é? Os profetas poderiam receber uma visão, ou ouvir Deus falando, mas isso não ocorreu nesse caso, igreja. A profecia depende exclusivamente da revelação divina, e sem a revelação, e sem o desejo de Deus revelar o que está acontecendo, não se pode dizer que há profecia. Presta atenção aqui. Então, meus amados, Deus traz o menino de volta. Dada a insistência da sunamita, igreja, e não se afastar do profeta, este vai até Sunem. Presta atenção. E depara com o corpo daquele menino no próprio quarto do profeta, onde esse descansava. E quando passava ali, além de Deus não ter dito nada ao profeta, havia um corpo esperando para ser o quê? Sepultado. Deus então usa seu servo para trazer de volta quem? O menino. Quem está prestando atenção da glória a Deus? Da mesma forma, igreja, que a sunamita foi generosa com o profeta, construindo-lhe um quarto para descansar, colocando ali uma cama, como diz lá no livro 2 Reis, capítulo 4, versículo 10, Deus ele foi generoso para com ela. Por quê? Pois a ressurreição de seu filho ocorreu no mesmo quarto que foi construído para abrigar o profeta. Oh, que coisa linda! Na cama que o corpo do menino havia sido colocado. Irmãos, ali era o profeta. Eu creio que tudo ali que estava ali estava santo, estava consagrado a Deus. A proteção de Deus na diversidade. Presta atenção aqui. Em outro momento, o profeta Eliseu advertiu a sunamita para que se retirasse de Israel e fosse peregrinar como pudesse, pois o Senhor chamou a fome, a qual virá à terra, sabe por quanto tempo? Por 7 anos, segundo os Reis, capítulo 8, versículo 1. Presta atenção aqui. E a generosidade que ela demonstrou para com o profeta voltou de forma de uma advertência, sabe, uma advertência divina, que perseverar, aleluia, a vida da sunamita, da sua família. Ou seja, ela tinha o quê? Que perseverar. Quem sabe você está aqui nesta noite, aleluia, tem que jogar tudo para cima, para o alto. Deus está falando para você: persevere, como perseverou a sunamita. Ela, querida igreja, teria de abandonar a sua terra, as suas posses, retornar quando houvesse bonança naquela região. E a fim dos 7 anos, ela retornou e precisou se dirigir ao rei para pedir as suas terras de volta. Estou contando a história da sunamita, o que aconteceu. E como o rei não o conhecia, estava conversando com Gezi, o moço do profeta Eliseu. Ele ouviu que o profeta havia o que? Ressuscitado o filho de uma mulher. E naquele momento, igreja, ele clamou ao rei, e este foi informado que aquela mulher e o seu filho e as pessoas que o profeta Eliseu
pelo seu ministério, havia abençoado. Então o monarca, ele ordenou que as suas terras, a renda dessas terras, fosse devolvida àquela família. Aleluia. Esse foi o resultado de uma atitude generosa daquela mulher para com o homem de Deus. Tudo aquilo que ela tinha perdido, irmão, foi devolvido a ela. Tem glória a Deus aí? A cidade de Sunem estava localizada em uma elevação que dominava o vale de Jezreel. O profeta Eliseu, ele torna-se amigo de uma rica mulher que morava naquela localidade, e ela sempre insistia que ele fosse seu hóspede toda vez que visitasse aquele local. E para mostrar sua gratidão, o profeta Eliseu me procurou retribuir com alguma forma de atenção. Eu habito no meio do meu povo. No meio do meu povo pode significar: meu povo irá cuidar de mim. Se eu precisar de alguma coisa, e como ela, querida igreja, tinha filhos, ficou surpresa quando o profeta anunciou que ela geraria um filho, embora seu esposo fosse bastante idoso. Olha a dificuldade, mas para Deus fazer um milagre, todas as dificuldades que nós temos, tudo não se desfaz. E o nome do Senhor, ele acaba sendo o quê? Glorificado. E isso ocorreu conforme o profeta Eliseu, igreja, havia previsto. Um dia, quando o menino estava na companhia dos seus segadores, ele se queixou de uma terrível dor de cabeça e simplesmente morreu. E apesar dos esforços para salvá-lo, a mulher de Sunem colocou o corpo do menino sobre aquela cama do profeta Eliseu, preparou-se para ir a Carmelo, a fim de buscar auxílio do profeta. Aparentemente, querida igreja, seu esposo era adepto de uma religião naquela época formal e não podia imaginar qualquer razão de entrar em contato com um homem de Deus. Por quê? Porque havia uma observação religiosa a ser cumprida. Presta atenção aqui, não é lua nova, olha para você ver, nem aos de bado, mas a mãe acreditava em auxílio para a necessidade. A mãe tinha fé, a mãe tinha esperança, e a Bíblia diz que ela partiu para receber o conselho. Presta atenção aqui, nem havia ainda soldados de Geazi, o servo de Eliseu. Ela se lançou aos pés do profeta para demonstrar sua amargura, o seu desespero, aleluia, desesperada, ajuda. Ela estava precisando o quê? De ajuda, que ele o ajudasse. Quem está entendendo aí da glória a Deus? Olha para você ver, irmãos, ela caminhou bastante para chegar onde estava o profeta. Não tinha carro como o dia de hoje, amém? Mas a distância, irmão, para uma mãe que está desesperada, ela não importa se é 40 quilômetros, se é 50 quilômetros, 80 quilômetros. Conclusão, para nós ir embora para o nosso lar, para a nossa casa. A Sunamita nos mostra que podemos usar os nossos recursos para fazer a diferença na vida de outras pessoas, igreja. Nos fala também que há momentos em que Deus nos permite passar por situações adversas, mas que Ele sempre terá o quê? Uma solução para mim e para você aqui nesta noite. Tem glória a Deus? E porque nos mostra que as nossas ações em benefício de outras pessoas, de forma sincera, são aprovadas por Deus, e que Ele nos retribui no devido tempo. Querida igreja, eu não sei o que está acontecendo com a tua vida, mas fique tranquilo, que Deus, Ele conhece toda a sua vida, Ele conhece toda a tua história, Ele conhece a sua casa, Ele conhece o seu endereço, Ele conhece o número da sua casa. O nosso Deus, fica tranquilo, que Ele não precisa desse GPS que nós temos, aleluia. Ele vai, aleluia, até o seu lar, aleluia. Deus, Ele vai entrar dentro do seu lar como profeta, aleluia. Deus está vendo, Deus conhece sabe, cada parte
da tua casa, Ele conhece o quarto, Ele conhece a sala, Ele conhece a cozinha, Ele conhece o banheiro. Se for casa, Ele conhece seu quintal. Se for apartamento, Ele conhece a tua varanda. Aleluia. Assim como a sunamita preparou aquele quarto para o profeta, recebeu o profeta de Deus na sua casa. É como se ela estivesse recebendo o próprio Deus no seu lar. Aleluia. Deus, quando Ele entra dentro da sua casa, Ele sabe que ali tem necessidade. Se hoje você deixar Deus entrar dentro da tua casa, Ele vai começar a ver todas as suas necessidades. Talvez você fale: ai, pastora, na medida do possível eu tenho de tudo. Talvez você fale como falou aquela sunamita, mas Deus manda te dizer aqui nesta noite: ainda te falta algo. Aleluia. Não se entristeça, não se desanime. Aleluia. Porque todo favor prestado vai ter retribuição. Aleluia. Porque o nosso Deus é assim: aonde Ele entra, milagre entra junto. Recebe aí, porque é para você. Aleluia. Deus, Ele entra porque Ele sabe que na tua casa tem necessidade. Aleluia. Talvez você não esteja precisando de um filho como estava aquela sunamita, mas seja o que for. Aleluia. Eu não sei qual parte da tua vida que está estéril. Na vida da sunamita era um filho, porque seu marido já era velho, mas na sua eu não sei, mas não importa. Deus sabe, Deus entende, Deus compreende, e Ele entra onde eu não posso entrar. Deus toca onde eu não posso tocar. Deus faz milagre onde a pastora Patrícia não pode fazer. Se você está atento a essa palavra, vai tomando posse, porque Ele conhece a conta bancária, Ele conhece o número, a agência, a conta, Ele conhece tudo. Não se desespere, porque ainda Ele faz milagre. Ele abre porta onde não tem, Ele colhe onde não foi plantado, Ele faz brotar água da rocha. Se Ele quiser, Ele manda maná do céu entrar dentro do teu celeiro, dentro do teu armário, dentro da fachadadeira. Ele entra dentro do teu quarto, dentro do teu guarda-roupa. Você que está dizendo: faz tanto tempo que eu não entro mais numa loja para comprar roupa do meu jeito, como eu quero, como eu gosto. O Senhor está entrando dentro do teu lar. Está vendo a provisão? Como sabe, você falou: pastora Patrícia, está difícil. Aleluia. Porque eu quero fazer do meu jeito, do meu gosto, a minha casa, mas toda vez que eu tento, sempre acontece alguma coisa. Deus vai entrar lá dentro. Não fique, aleluia, abismada. Se o caminhão começar a parar de frente à tua casa, levar todos os objetos necessários que você precisa, porque Ele tem poder. Aleluia. O mesmo Deus da sunamita é o mesmo Deus que eu e você serve. Esse é o nosso Deus. Aleluia. Quem sabe hoje Ele vai entrar dentro do lar, porque dentro do teu lar a briga, a divergência, um não entende o outro. Ele vai entrar na tua casa para te dar paz. Aleluia. Ele vai entrar para colocar tudo no seu devido lugar, porque Ele pode, Ele é Deus. Aleluia. Ele faz coisa linda acontecer. Oh, Deus tremendo. Deus, irmão, Ele não entra na casa errada. Aleluia. Aleluia. Jamais Ele vai entrar numa casa que não precisa dele. Jamais Deus vai fazer alguma coisa para alguém se essa pessoa já tem de tudo, do bom e do melhor. Deus, Ele só entra na casa que tem necessidade. Aleluia. Aleluia. Ele conhece os teus choros, os teus gemidos, e Ele quer te tratar, você mulher, como uma princesa, como uma verdadeira princesa, uma rainha do lar. Aleluia. Talvez Ele não te reconheça como você é, como você quer, mas Ele te reconhece. Aleluia. E se você tem fé, receba aí, vai tomando posse. Aleluia. Ele não pode, o canal que está do teu lado não pode te dar aquilo que você deseja, mas o teu esposo, o verdadeiro Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem do melhor para nos dar aqui nessa noite. Quem recebe aí da glória a Deus. Aleluia. Esse é o meu Deus, esse é o nosso Deus. Mesmo às
vezes não querendo falar com a minha boca, como a sunamita não queria falar uma palavra. Ela disse: não, eu não preciso de nada, eu tenho de tudo. Ela não queria confessar a derrota, mas Deus, Ele conhecia o coração daquela mulher, que ainda faltava alegria dentro daquela casa. Aleluia. Sabe, quem tem criança, quem tem filho, quem teve o prazer de ter filhos, sabe, a criança faz aquela festa, não é? Deus vai alegrar o teu lar aqui nessa noite. Palavra revelada, palavra linda. Eu estava lá na minha casa, Senhor, eu estava quase em cima da hora, que eu cheguei super tarde. Hoje nem almocei, que não deu tempo. Aleluia. Eu falei: Senhor, eu preciso chegar rápido na igreja. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Senhor, me dá uma palavra. Aleluia. E de repente, quando eu estava falando lá com a irmãzinha lá dos Estados Unidos, daqui a pouco veio a palavra, a sunamita. Então o Senhor vai ser, eu não sei quem é a sunamita aqui nesta noite, mas Deus vai entrar, o verdadeiro profeta entrará dentro do teu lar, entrará dentro da tua casa, sem dúvida, porque eu creio no Deus a que eu sirvo, que faz milagre todo santo dia. Quem crê assim, bate palma bem forte para Jesus. Oh, aleluia! Deus, Ele é tremendo, igreja. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Santo é teu nome. Eu não sei quem é a sunamita daqui nessa noite, mas você vai se surpreender com este Deus. Esse Deus é lindo. Esse é lindo, é lindo, é lindo, é lindo. Aleluia, em todos os sentidos. Nosso Deus, Ele é maravilhoso. Mesmo sendo falho, Ele continua sendo perfeito para conosco. Mesmo nós duvidando da sua promessa, Ele continua fiel para conosco. Mesmo muitas vezes nós querendo desistir de tudo, Ele continua firme nos seus propósitos para conosco. Esse é o nosso Deus. Ele não desiste de nós. E jamais desistirá de você que está aqui nesta noite. Fique tranquilo. Aleluia. Porque a partir de hoje quem vai guerrear as tuas guerras é Ele. Tu não vai guerrear mais sozinho. Ele vai guerrear as suas guerras contigo. E vai te mostrar que Ele é o único. O nosso Deus, Ele é o único. E sempre será o único, fiel e verdadeiro. Aleluia, esse é o nosso Deus. Aleluia, vamos ficar de pé, porque o coração já foi embora. Um pouco mais rápido possível, amém, para terminar. Aleluia, mas Deus, aleluia, seja louvado para sempre. É 8h52, amém. Coloca a mão no teu coração. Aleluia, diga assim comigo: obrigado, Jesus. Eu sou essa sunamita a qual o Senhor veio falar nesta noite. Sou eu, Senhor, que preciso que o Senhor visite, não só como um profeta, mas como Deus verdadeiro. Entra no meu lar, Senhor. Entra na minha vida, Senhor. Faça o que precisa ser feito, Senhor. Não olhe para mim, senão eu vou atrapalhar, Senhor, o teu agir na minha vida. Faça aquilo que tem que ser feito, Senhor. Mesmo doendo, Senhor, faça, Senhor. Aleluia. Mesmo gemendo, Senhor, faça, Senhor. Se cumpra o agir de Deus na minha vida, Senhor, porque eu quero ser a próxima a contar a bênção, a vitória que o Senhor tem operado na minha vida. Amém. E graças a Deus. Bate palma bem forte para Jesus. Amém. Aleluia. Paz seja contigo. Quero agradecer todos os meus seguidores pelo apoio e carinho que recebi desde o início do meu canal. Chegar aos 100 inscritos é uma grande conquista para mim e não teria sido possível sem vocês. Agradeço por cada visualizações, comentários, curtidas.
Vocês são incríveis. Eu gostaria muito de saber quem são esses 100 inscritos que escreveram no meu canal. Então, deixe o seu nome, deixe a sua cidade, o seu estado nos comentários, deixe também o seu e-mail para que possamos poder estar se correspondendo e também estar orando por todos vocês. Espero continuar produzindo conteúdos que seja útil e interessante para vocês. Obrigado por fazerem parte da minha jornada no YouTube. Te vejo lá.